A produção textual sob o viés da BNCC. Não é isso? Pronto. Primeiro, por que eu trouxe BNCC? A BNCC sugere alguns parâmetros acerca da produção textual. Como eu fui redator, então eu tenho todo o texto aqui na memória, e eu produzi, porque não chegou até vocês o nosso livro de redação, que seria distribuído para todos os alunos da rede pública de ensino. Eu produzi vendo o professor, vendo a sala de aula e vendo o estudante. Então, não foi uma produção de teorias, porque vocês sabem, por exemplo, eu tenho temor a palestras cujos ministrantes sejam apenas ou estejam apenas relacionados ao viés teórico, ou seja, nunca entraram numa sala de aula. Aí é complicado você ouvir coisas que sabe que são inexequíveis, né? Você ouvir, e outra, é como se fosse assim um enfeite, né? Porque, por exemplo, eu estava dando uma palestra faz 2 meses aos professores de Rondônia, e uma professora questionou: Ivo, eu tenho 3 alunos que não querem produzir textos de maneira alguma. O que fazer? Eu disse: rapaz, eu tenho esses mesmos 3 alunos. Até hoje eu não sei o que fazer, mas eu estou na luta. Se fosse um teórico, traria uma coisinha bem enfeitada, planejada, como se o ser humano fosse uma caixinha de teoria, e não é. Olha, se cada dia da aula é uma realidade, imagine cada sala. Então, quando eu propus esse texto para a BNCC, que vai nortear o currículo da Paraíba, já a partir deste ano, então, trouxe pensando nesses 3 protagonistas. Entendam a sala de aula como personagem também, como é o Cortiço de Aloysio de Azevedo, né? Então, a sala de aula, o professor e o estudante. A realidade social também veio à tona. Vamos lá, meu amigo Bartolomeu. A perspectiva de ensino baseada nos gêneros textuais e digitais. Veja bem, primeiro eu vou disponibilizar aí o material. Vocês, se puderem me seguir lá no Instagram, ivo.filho, ou pode ter um grupo aí, mas sigam lá que, vez por outra, a gente tem umas dicas. Eu tenho muitos materiais interessantes para vocês aplicarem com os alunos, essa questão de pensadores na redação, a MPB e a redação do Enem, a estrutura, como organizar a tese, o passo a passo, uma sequência didática que vou expor aqui, que é belíssima também. Então, veja bem, a perspectiva de ensino baseada nos gêneros textuais e digitais. Já pautando aqui que o objetivo maior aqui não é o de teorizar, pelo contrário, é trazer à luz, trazer à tona o que a gente pode empregar em sala de aula, certo? Então, por exemplo, haverá aqui Marcuse, haverá algum teórico, mas somente para citar o que eu mencionei lá no documento oficial da BNCC. A produção textual torna-se um ponto de cuidado na sala de aula, pois envolve um rigoroso trabalho que vai desde o conhecimento das tipologias textuais e dos gêneros discursivos, passando pela coordenação de ideias e pelas variações linguísticas, até o uso de mecanismos linguísticos para que se obtenham progressão e coerência textuais. Aqui porque, o que é que sugere a BNCC? Que todos os gêneros, todos não, porque não existe todos os gêneros, né? Que os gêneros textuais sejam trabalhados. Os gêneros textuais são incontáveis, né? E infindos nessa perspectiva. Então, que todos os gêneros textuais sejam trabalhados, os gêneros textuais. E em se tratando disso, o aluno às vezes se pergunta, vamos lá, a primeira realidade, a primeira bronca, usando a linguagem bem nossa, qual é a tipologia textual e não o gênero? Qual é a tipologia textual usada, cobrada no Enem? É a dissertativo-argumentativa. É uma tipologia, não é um gênero. Ora, como é que o aluno vai trabalhar essa questão, o professor vai trabalhar essa questão de gênero para um aluno que vai ser cobrado, que dele vai ser cobrada a produção sobre uma tipologia dissertativa argumentativa? Ora, veja bem, aí já há que a gente pode chamar assim, as tipologias e os gêneros textuais que se aproximam muito da dissertação argumentativa. Você tem um artigo de opinião que pode ser trabalhado,
né? Principalmente essa questão de estratégia argumentativa. Você tem a carta argumentativa, que você naturalmente pode trabalhar. Então, esses gêneros se aproximam e eles podem ser trabalhados sob esse viés. E outra, e mais importante, viu? Outra e mais importante. Nós temos aí a questão de intergêneros, vou mostrar lá na proposta didática, em que você pode começar com um artigo de opinião e transformá-lo em quê? Numa dissertação argumentativa, que é o resultado final, que é esperado pelo aluno que quer, que almeja participar do processo seletivo Enem. Então, a gente tem que analisar isso. Pode passar, Bartolomeu. Tipologia e gênero textual. Aqui eu acho que todos nós já sabemos a diferença, né? Sob o viés da tipologia textual, Marcuse define como uma expressão que deve ser usada para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Já os gêneros, para o autor, são conceituados como uma noção vaga para os textos materializados encontrados no dia a dia e que apresentam características sociocomunicativas definidas pelos conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Então, veja bem, vamos colocar aqui na prática, a gente trabalha com 5 tipos de texto: narrativo, descritivo, o injuntivo e por aí vai, né? E o dialogismo, né, que o pessoal, alguns não consideram como tipo, a gente já considera aquela questão das tirinhas, então isso é bem-vindo, da própria charge. Então você tem o seguinte, essas tipologias, você pode perceber que o conto, que é um gênero textual, se enquadra na tipologia narrativa, né? Então, trabalhar tipologia é importante, porém, trabalhar os gêneros é fundamental. Então, esse trabalho com tipologia e esse trabalho com gêneros, depois eu queria saber de vocês como é dividida a carga horária, porque, por exemplo, a aula geminada de redação, vocês sabem mais do que eu, eu discuti isso lá chegou até o Conselho Estadual, essa discussão, quando nós fazíamos parte lá da banca de redação, para que houvesse aulas geminadas de redação e mais uma aula de gramática, uma vez que essa gramática poderia ser trabalhada na própria produção de texto, como eu faço, e funciona bem, né? E aí mais 2 de leitura ou literatura. Agora, trabalha-se com essas 2 terminologias. Pode passar. Travaglia já trabalha com a tipologia textual, sendo aquilo que pode instaurar um modo de interação, uma maneira de interlocução, segundo perspectivas que podem variar. O teórico diz ainda que o gênero textual se caracteriza por exercer uma função social específica. Como eu disse, essa questão da teoria não é bem o meu propósito para a formação. Eu quero entrar na sala. Então, vamos lá. Aqui é só para mostrar como está organizado lá na BNCC, ó, Organização Curricular da Língua Portuguesa, o campo de atuação. Nós elaboramos todo o planejamento, todo o projeto com embasamento em 5 campos de atuação: vida pessoal, artístico literário, práticas de estudo e pesquisa, jornalístico mediático, atuação na vida pública. E aí vem a habilidade, onde vocês veem aí EM, entenda-se ensino médio, da 1ª à 3ª série, língua portuguesa. Conhecimento, o objetivo de conhecimento e o objeto de conhecimento, que é o que a gente chama de quê? De conteúdo. Aí, como eu disse, as tipologias, olha, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva, ou instrucional e dialogal. Pode passar. Pronto. Aí é aqui que eu quero o debate com vocês. Veja bem, se eu estiver errado, vocês vão me dizendo. Primeiro, redação sempre foi um instrumento punitivo. Eu estou falando aí, vamos pegar 10 anos, né? Há 10 anos. Por que era um instrumento punitivo? Veja o que acontecia. Eu acho que ia acontecer aí também no cotidiano de vocês. Um professor de matemática colocava o aluno para fora de sala e esse aluno fazia uma redação. O professor de geografia colocava o aluno para fora de sala
e ele fazia uma redação. Primeiro, tema livre, que isso é tão massacrante quanto falar sobre suas férias. Né? Tema livre. Segundo, não havia uma devolutiva. A coisa mais importante do mundo no ciclo de produção é a devolutiva. Olha, você pode passar, por exemplo, um aluno para entregar o meu primeiro texto, ele passa 2 meses, para vocês terem, porque eu não tenho pressa, porque redação não é corrida de Fórmula 1. Redação é um instrumento tão delicado que você pode travar ou destravar a vida desse menino para as outras áreas de conhecimento, inclusive. Né? A inibição, você pode trabalhar isso. Então, veja bem, não é uma coisa tão simples. Professor, e o aluno ainda pergunta, professor, quando é que vamos produzir o primeiro texto? Aí eu disse, não, produzir o primeiro texto? Como assim? O que seria essa produção de primeiro texto? Nós não temos ainda um texto. Então, eu trabalho o texto por partes, mas não desconsiderando o todo. Né? Lembrando aí, parafraseando Gregório de Massa, né? A parte do todo. Então, eu trabalho por partes, é bem verdade. Primeiro, a construção da introdução, que é, meus queridos colegas, minhas queridas colegas, vocês sabem o seguinte, o nosso alunado, eu estou falando em nível nacional, viu? O nosso alunado produz o primeiro texto, o primeiro parágrafo, mas ele não faz necessariamente uma introdução, não é verdade? Porque ele não sabe nada da estrutura da introdução, porque ele não consegue construir uma tese, porque ele não entende o que é, não consegue explicitar qual vai ser o ponto de vista a ser defendido. Então, por isso, a gente trabalha sempre nessa perspectiva. E essa perspectiva é exatamente o quê? O texto por partes. Eu passei 1 mês com meus alunos trabalhando somente a produção da introdução, para vocês notarem que não é uma coisa simples. Eles vêm sem noção alguma, né? E culmina. Ora, é uma roleta russa que a gente pode dizer assim, no sentido de maltratar. Porque, por exemplo, quando eu me deparo com um texto com 15 linhas na redação do Enem, você observa o seguinte, o menino não escreveu nada, é bem verdade. E por que ele não escreveu nada? Porque ele não tinha sobre o que escrever. E por que ele não tinha sobre o que escrever? Porque ele não tem repertório. E por que ele não tem repertório? Porque ele nunca foi à procura de pesquisa e orientada por nós. Essa pesquisa orientada por nós, somos professores. Vocês se lembram que eu disse, ninguém ensina cultura ao outro, você incentiva. Eu nunca vi o cara dizer que ensinou cultura, não existe isso. Então, cada um bebe na fonte que escolhe. Agora, nós podemos interferir acerca da fonte. Que fonte é essa? Então, veja bem, essa sequência didática que eu trago, ela é estruturada ou é elaborada com 9 etapas. Se vocês conseguirem, e vão conseguir, porque eu coloquei tudo aqui para conseguir, se vocês conseguirem aplicar a primeira, por isso que eu corri para fazer essa formação, que dá para pegar aí para o segundo semestre, por exemplo, se nós conseguirmos aplicar a primeira, eu consegui. Vocês terão um grande alívio em relação à prática de produção textual, em relação à redação. Então, vamos à primeira aqui, sem mais delongas. Primeira etapa, projeto de texto. Esse projeto de texto, eu falo sob o viés do Enem, eu falo sob o viés da BNCC e também para a vida, para aprender a discutir temas que corroborem a prática na vida cotidiana. Então, projeto de texto. À luz do tema proposto, ou seja, já existe um tema, previamente, vocês se lembram que era outra prática falha nossa. Como era que nós fazíamos? Quando eu disser nós, não entenda exatamente nós aqui. Nós, o professor, de uma maneira geral. O que é que acontecia? Chegávamos sem um projeto, sem um planejamento, sem a arquitetura da aula ou do texto, e colocávamos uma frase temática lá no quadro. Tema da redação para hoje. E colocávamos. Isso acontece muito. Ou seja, a nossa desorganização, a nossa falta de planejamento vai interferir não mais apenas em nós mesmos, ela vai interferir no alunado. Então, o que nós temos?
À luz do tema proposto, o debate é mediado pelo professor, que elaborará perguntas-chave, as quais ajudarão os estudantes a organizar as ideias centrais para a construção do texto. O professor pode ainda auxiliar os estudantes na construção de mapas de ideias, planejamento do texto, relacionados ao tema dos textos, causas, consequências. Aqui, sugere-se que sejam praticados seminários, rodas de conversas em formato de aula temática. Eu tenho muito orgulho de dizer que quem trouxe essa questão de aula temática para a sala de aula, um dos precursores fui eu. Por quê? Porque havia uma carência grande de o menino discutir temas, não havia espaço. Meu amigo, o que é que esses meninos querem saber? A diferença entre complemento nominal e adjunto nominal. Porque Rubem Alves diz uma frase interessante. Todo professor, quando terminar sua aula, deveria se perguntar, essa aula serviu para quê? Isso é verdade. Quantos assuntos aí, ou objetos de conhecimento, estamos trabalhando que não ajudam, não auxiliam em nada. Então, por que essa perda de tempo? Então, nós temos o quê? Trouxe a sala de aula invertida, como esse formato aqui, pessoal. Presta atenção. Olha. Vamos pensar aí no tema do Enem 2015, persistência da violência contra a mulher. Um tema bem-vindo, um tema assim, que merece debate diariamente, né? Eu trouxe esse tema para a sala de aula e antes dei subsídio para que esses meninos fossem à procura. Isso é a sala de aula invertida. Você traz a aula de fora para dentro. Então, a aula vem de fora para dentro. E se culmina, naturalmente, na sala de aula. Só que, veja bem, o aluno, em nenhum momento, ele vai substituir o professor. Não é aquela questão de seminário que o aluno passa uma hora, ou daquelas feiras de ciência antigamente, né, que o aluno pegava um papel e ficava lendo. Não. Se nós dermos subsídios, esses meninos assistem a grandes filmes, a documentários, a séries, que trazem uma discussão veemente sobre esse tema. Aí eu escolho, por exemplo, 5 pessoas, vão à procura do tema para nós debatermos em sala de aula. Pode trazer um documentáriozinho curto, pode trazer uma reportagem, pode trazer uma análise, pode trazer uma reflexão. Eu sempre distribuo alguns teóricos, eles gostam muito, eu não sei se os de vocês aí também, mas os nossos gostam muito quando você trabalha, por exemplo, com o Zygmunt Bauman, pelo questionamento de relações líquidas. É o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que tem tudo a ver com a temática. Persistência da violência contra a mulher, relações efêmeras, passageiras. Né? Então, a sociedade é uma modernidade líquida que está aí presente, e mais agora, com essa nossa bolha, que a gente pode dizer assim, essa nossa bolha tecnológica. Nós estamos presos a essa tecnologia e outra não tem, eu não sei se para o bem ou para o mal, mas não temos mais como fugir dela. Ela veio para ficar, né? Então, a gente tem que se adequar realmente. Pode passar aí. Então, primeiro é uma discussão. Não estou falando ainda em quê, pessoal? Em texto. Eu não cheguei com uma folha com um tema lá mudo e distribuí para os meus alunos produzirem um texto. Pelo contrário, eu estou debatendo o tema. Aí vamos para a segunda. Já houve debate do tema? Os meninos anotando, eles têm, não falei em gramática ainda, também não interessa. Ou seja, discutimos o tema e aí eles vão para a produção textual. Mas e sem saber o que é, nós estamos falando aí de alunos do ensino médio que já têm, ou devem ter uma noção do tipo de texto, né, da estrutura, né, das 5 competências que cerquem. Então vamos lá. Com base nas atividades desenvolvidas, é possível depreender que haja subsídios suficientes para que o estudante seja capaz de produzir um texto de referência, obedecendo às competências expostas durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o aluno no 9º ano, ele já deve sair com a questão de quê? Do domínio, de conhecer as 5 competências que serão cobradas lá no Enem, para que, a partir do ensino médio, consigamos aplicar essa sequência, que ajuda muito. Pode passar. Etapa 3, correção compartilhada. Veja bem aí,
se a pedagogia do compartilhamento, ela é muito útil. Vai haver aqui um problema que aconteceu comigo também. O aluno, ele pode não querer mostrar o texto ao outro. Não tem isso sempre? Isso acontece comigo também. O aluno pode não querer, inclusive o aluno não quer nem mostrar o texto a gente, às vezes, imagina ao colega. Né? Então, isso aí pode ser quebrado. Aí ele diz, olha, este passo visa a valorização da autoavaliação do estudante. Nele, estimulam-se o senso crítico e a capacidade de ele ou ela ser protagonista dentro do próprio processo de construção. Isso é importante. Eu digo nessas aulas que eu estou ministrando, nos aulões, eu digo sempre a meus alunos, não, a única área de conhecimento ou componente, o único componente curricular em que você não pode ser somente ouvinte é redação. O poeta já dizia, amar se aprende amando, e eu acrescento dizendo que escrever se aprende escrevendo. Aquela ideia falha de dizer que quem lê muito escreve bem, não tem nada a ver. Nada a ver. Quem lê muito, escreve bem quem pratica. Agora, a leitura vai subsidiar, vai auxiliar na construção da argumentação, aí sim. Mas você lendo, você vai aprender a escrever. Meu amigo, escrever é a ação mais difícil da educação. Escrever não é fácil. Nós somos acadêmicos, uns com pós, com mestrado, doutorado, especialização, e nós sabemos a dificuldade que temos para escrever. Não é fácil. E, veja bem, eu estou falando de escrita a caneta, viu? Que é diferente de escrita no computador. Pelo menos isso aconteceu comigo, tão viciado no computador, que quando fui fazer a prova do mestrado, com a caneta, parecia que eu estava com algum problema de mal de Parkinson, que eu não consegui nem pegar na caneta. Eu não tinha mais a prática. Né? Eu tinha todos os conhecimentos, mas eu não tinha mais a prática. Não usava mais. Então, naturalmente, nós teríamos essa ação. Aí ele diz, a ideia aqui é que haja um compartilhamento, uma troca de textos entre os estudantes. Caso o discente, aí eu coloco a observação, não queira compartilhar a redação com o colega, sugira que ele faça a avaliação do próprio texto. Não dá para fazer? Do próprio texto. Essa avaliação, por exemplo, vamos lá, o que seria a correção compartilhada? Um aluno lê o texto do outro e atribui alguma nota. O aluno lê o texto do outro e faz algum comentário. Isso é uma correção compartilhada. Né? Nós temos aqui, o discente não queira compartilhar a redação com o colega, sugiro que ele faça uma autoavaliação. É a avaliação do próprio texto. Então, essa avaliação... acho que tem alguém com... aqui. Essa avaliação, ou autoavaliação, vai fazendo o aluno perceber quais são os desafios dele para a produção de texto. Veja que o professor aqui só entrou como mediador lá no projeto de texto, na aula temática. Pode passar. Intervenção do professor, aí entra. Aí vem com a intervenção do professor, é a quarta etapa. Na intervenção, os professores de português da escola corrigirão as redações e também verificarão a presença ou não de discrepâncias nas notas atribuídas pelos estudantes. É imprescindível ainda que os corretores selecionem pelo menos uma redação por escola que sirva como parâmetro de referência norteadora na construção de um texto de referência. É verdade. Esse incentivo que a gente distribui, o que a gente atribui ao aluno, isso é um parâmetro interessante. Por exemplo, eu não trabalho, não faz parte da minha didática, trabalhar com textos que tragam falhas. Pelo contrário, eu trabalho com textos que tragam autonomia para o aluno obter uma nota máxima. Eu trabalho com textos que sirvam de exemplo. E esses textos nós temos onde? Na própria escola, nos próprios cursos. Não precisa irmos aí ao mundo didático dos livros e sair pegando texto. Eu não estou dizendo que não possa fazer isso. Uma das estratégias que a gente coloca como intervenção é exatamente o aluno ler textos de outros que obtiveram nota 1000. Não tem problema nenhum nisso. Né? Ele vai se ver ali, ele vai se encontrar, ele vai se superar. Então, nós teríamos aí essa intervenção para a quarta etapa. Vamos lá, Bartolomeu.
Orientações sobre as convenções da escrita. Veja que eu inverti. Primeiro nós temos uma tendência de trabalharmos o quê? As normas gramaticais para depois irmos ao texto. Não, aqui não. Aqui eu tenho o texto. Porque quando eu estiver de posse desses textos, eu vou estar o quê, pessoal? Quando eu estiver de posse desse texto? Eu vou estar com as falhas que eles mais cometem. E minha intervenção vai ser exatamente com base nessas falhas. Né? Então, o foco é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Para tanto, o professor poderá trabalhar com base nas próprias produções dos estudantes, na prática de treino ortográfico, é uma prática da qual eu não abro mão, viu? E quando eu vou começar, eu digo treino ortográfico, mas professor, isso é da quarta série. Eu digo, então se é da quarta série, que eles chamam ainda, né? Se é da quarta série, então eu quero todas as palavras corretas. Qual o quê? Quase ninguém acerta. E veja, são palavras do cotidiano deles, né? Não são aquelas palavras mirabolantes, não. As palavras do cotidiano deles. Então nós temos aí esse treino ortográfico como um processo muito bem aceito. Em análises de placas, aí eles adoram, né? Aqueles erros de placas, eu tenho material sobre isso também. Letreiros, não esquecendo, todavia, de denotar a importância da variedade linguística conforme o contexto em que ela está inserida. Cuidado, viu? Aqui, o que é que se cobra num texto do tipo dissertativo argumentativo? É a modalidade o quê? É a norma o quê? Padrão. Então, ali é uma história. O que é que algo pode ser cobrado, por exemplo, numa mensagem de WhatsApp? Jamais. O intuito ali é se comunicar. Agora, veja bem, eu estou falando de um grupo em que os alunos estejam inseridos, um grupo informal, né? Então, isso é uma preocupação nossa. O verdadeiro dominador da língua portuguesa é aquele que consegue adequá-la à situação. Isso é importante demais. Eu tenho minhas palavras que fazem parte do meu cunho sertanejo, das quais eu não abro mão. Por exemplo, poico em vez de porco. Né? Toicinho. Tem uma coisa mais gostosa que toicinho, e poico é muito mais bem-vindo do que porco, na ocasião de estar se comunicando. Mas eu sei que o correto, quando precisar, eu sei usar. Então você tem que ter essa habilidade, né? Você chega, o superlativo absoluto sintético de amarga é amaríssima. Aí chega aí na sua casa e diz, mãe, essa laranja está amaríssima. Ela vai pensar que está amando alguém. Então por que não amarguíssima? Que é o coloquial. É disso que eu estou falando. É saber empregar qual é o contexto, né? Em que contexto você vai empregar essa linguagem? Pode passar. Reescrita do texto. Ora, o professor aplicou a intervenção e ele vai para a reescrita, o aluno. É fundamental que o professor solicite a reescrita, pois, dessa forma, o estudante compreenderá a importância do processo da releitura e da sondagem da redação para fomentar a assimilação dos conteúdos, principalmente o que tange aos critérios de correção da redação do Enem. O estudante precisa entender, portanto, que no processo de ensino-aprendizagem, os erros, uma vez identificados e reparados, contribuem para o desenvolvimento da análise crítica dele, fazendo perceber que a correção não é um ato meramente punitivo, mas uma estratégia para aprimorar a prática textual. É importante dizer isso. A gente não pode deixar esses alunos à mercê do preconceito linguístico. A gente não pode também colocar, de maneira alguma, expor esses meninos porque cometeram erro. O que é erro, né? E qual tipo de erro? Então, é sempre bom, não, porque eu nos tempos idos aí, lá na década de 90, eu via professores que pegavam os erros dos alunos e colocavam nos quadros, colocavam no quadro. Então, quer dizer, qual é que prática nós temos aí com isso, né? Que metodologia é essa, tão agressiva? Quando você tem uma maneira mais elegante e até divertida. Você pode ter uma maneira divertida de ensinar.
Porque levante o braço aí, quem acha que tem o domínio da língua portuguesa. Eu já baixei o meu. Então, pensar em língua portuguesa é pensar em compartilhar conhecimentos. Né? Então, nós estamos nessa perspectiva. Vamos lá? 7ª etapa. Resultado final. Veja bem que eu passei aí, por isso que eu perguntei, depois anotem aí quem tem aula geminada, porque se não tiver, a gente tem como na escola conseguir fazer esse trabalho de geminar a aula, pelo menos até aplicar essa questão, porque é interessante, eu acho que tem professor aqui de, como é o nome? Sociologia, filosofia e história. O que é que acontece? Presta atenção como é interessante. Esses professores, eles podem, entre aspas, ceder a aula e continuar dando aula. Parece até um paradoxo. Eles podem ceder a aula e continuar dando aula, auxiliando o quê? No repertório sociocultural. De posse do tema, naquela aula temática. Qual é o professor de sociologia que não gostaria de participar, ou filosofia, de participar de um tema sobre, por exemplo, a inclusão de pessoas autistas no Brasil? Os desafios para a inclusão de pessoas autistas no Brasil. Isso dá uma discussão de primeira, belíssima, né, encantadora. Então, nós temos aí o resultado final, como o próprio título sugere, o professor entregará os resultados das redações reescritas. Desta vez, a expectativa é de que os estudantes tenham aprimorado sua escrita e também demonstrem domínio sobre o gênero textual, considerando estrutura e função social. Veja que aqui o enfoque não é apenas na tipologia dissertativa argumentativa, cobrada no Enem. Aqui você entra com todos os gêneros textuais, até porque, pode passar aí, meu amigo Bartolomeu. Na 8ª é o grande desfecho, não digo que seja a última etapa, mas é o grande desfecho. É a intergenericidade. Né? Pode ser um vocabulário novo aí, mas é a mistura entre, o próprio já diz, entre os gêneros. É um gênero dentro de outro. Né? Notícia de jornal, que é um poema. Isso é intergenericidade. Então você tem, por exemplo, que neste momento o professor poderá trabalhar com os mais diversos gêneros textuais e digitais propostos pela BNCC. Por exemplo, o estudante será orientado para, a partir de uma carta, produzir um outro tipo de gênero, como um poema. Não pode acontecer isso? Outro sim, é imprescindível ressaltar que esta etapa funcionará como um norte para contemplar as tipologias e os gêneros cobrados nos vários vestibulares, incluindo o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Pode passar. E, por fim, a circulação do texto. Aqui é o grande final. Né? O que seria essa circulação? Vamos lá. Nesta etapa final, o texto servirá como referência em meio impresso ou digital para diversas atividades culturais da escola, da sociedade. Assim, é fundamental que os discentes sintam-se premiados pelo processo de produção textual desenvolvido e ainda consigam perceber que o texto realmente possui um caráter social, contribuindo para a formação do eu e do outro em diversas escalas de aprendizagem. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o que a nossa professora disse aí, que é o quê? É a redação além da sala de aula. Ela agora está com a função social. Nós temos em algumas cidades aí, alunos que ganham premiação, que ganham prêmios de poesia, de poemas, de contos, de desenhos, que são textos não verbais, mas que participam. Então, essa exposição do texto modelo, ela é fundamental. Não com um intuito, com um caráter quantitativo, não. Expõe lá. Eu, para atribuir uma nota ao aluno, ele tem que ser muito bom. Eu só começo a corrigir o texto do aluno com nota quando eu vejo que ele é muito bom. Porque eu vou orientando, é o papel. Olha. O aluno é constantemente, ele é corrigido e punido. Ele é constantemente avaliado. Raramente o nosso aluno é o quê? Orientado. Não é assim? Raramente ele é orientado. E redação requer mais de orientação do que de correção, do que de avaliação.
Porque esse processo de avaliação e correção já vai acontecer onde? Nos simulados, nas provas. Então, a sala de aula é para orientação. No Enem, que é avaliado, aí sim. Então, temos de pensar nisso como um todo, né? Então, nós temos, como dica, a produção do estudante pode contribuir para a realização de palestras, rodas de conversa, seminários, concursos, etc., como eu coloquei. Ou seja, teremos aqui, metalinguisticamente, o conceito de gênero com sua respectiva função social. É verdade, porque diz que o gênero tem a função social específica, e aí ele vai ter, porque o conto vai ser lido não apenas pelo professor e pelo aluno, porque o poema exposto na sala de aula ou ali na frente da escola com um banner bem bonito, né, ele vai ser lido por pais, por familiares, por colegas, e esse texto pode, inclusive, incentivar esse pai, esse colega, né, a família, trazer à tona o que a gente sempre discute, mas muito ainda na teoria, que seria o que, pessoal? Seria, e principalmente, a questão do protagonismo estudantil. Isso aí é deixar o aluno ser independente. Então, a sequência didática que vai lá, que vem desde uma aula temática até a exposição ou circulação do texto. Para mim, se nós conseguirmos aplicar isso aí, conseguiremos, vocês vão perceber a diferença a partir já do próximo tema, até porque o tempo a gente ganha mais rapidamente, né? A gente vai ganhando tempo. Algumas dessas aqui você vai eliminando, porque não é pré-requisito para o texto 2, a não ser aqueles que a gente consiga aplicar. Por exemplo, aí é uma grande falha do sistema educacional brasileiro de, por exemplo, não conceder ainda um espaço para nivelamento dos alunos. Por que eu estou dizendo isso? No meu curso eu consigo, mas é privado, está fora, está descartado, né? Mas o que é esse nivelamento? Por exemplo, quantas vezes nós não ministramos aí a mesma aula para alunos com 900 pontos e alunos com 200 pontos? Para onde esse aluno de 200 pontos vai? Porque a explicação é única, então a gente tem que se desdobrar, não é assim? Pelo menos eu tento fazer isso. É o desdobramento, né? O que a gente chama de reinventar. Então, é realmente uma prática bem assim, trabalhosa, mas que vale a pena. Vamos lá, Bartolomeu? Textos narrativos, aí são os quadros de avaliação, aí é uma parte só de leitura. Quando eu compartilhar com vocês, vocês vão analisar. Pode ir passando. Como avaliar, né, os quadros avaliativos, olha, os textos, os tipos narrativos, descritivos, e aqui os tipos argumentativos, onde entra naturalmente a dissertação argumentativa, né? Pode passar. E aí vem a produção textual sob o viés do Enem. Nós temos ali uma parte teórica da BNCC, e aqui isso é importante passar para o aluno. O INEP sugere assim que os professores que participem da formação não exponham como os alunos vão ser avaliados. Isso é uma coisa terrível. Por exemplo, todo ser humano tem que saber como é que vai ser avaliado, qual é o processo da avaliação. Alguns tópicos eles não passam alguns, outros não. Então, quem vai avaliar a redação, o texto produzido será avaliado por pelo menos 2 professores graduados em letras ou linguística, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Passa por, a princípio, 2 correções. Vamos lá. Como a redação é avaliada? Volta só lá um pouquinho. Se porventura houver uma disparidade de 80 entre as competências, entre as 5, né? E de 100 no texto, ou mais de 100 no texto, na média, de forma geral, vai haver uma terceira correção. Em permanecendo essa discrepância, vai haver uma 4ª correção, que é a nota que fica, é a nota final. Pode passar. As 5 competências também não vou colocar aqui, porque eu acho que essa parte teórica aí, ela
é irrelevante do ponto de vista que eu já sei que vocês sabem. Então, a gente não vai ficar repetindo as competências. Somente resumidamente aqui, que a 1 trabalha com a norma culta, os desvios gramaticais e a parte de sintaxe. A 2 trabalha com 3 tópicos: o tipo de texto, o tema e, como é que se diz? E o repertório sociocultural. A competência 3 é a estratégia argumentativa, resumidamente, a autoria, aí tem um critériozinho que eu vou passar para vocês mais adiante. A competência 4, a questão dos conectores, muito importante para a fluidez da leitura, a compreensão, períodos curtos e interligados por conectores, assim como os parágrafos, a gente vai ver isso aí no modelo. E a competência 5, a proposta de intervenção respeitando os direitos humanos e abordando os 5 elementos válidos que nós temos: o agente, a ação interventiva, o meio ou o modo, o efeito e o detalhamento. Mais à frente há um material falando exatamente sobre isso. Pode passar. Como será atribuída, aí, como eu havia dito, a nota à redação? Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das 5 competências. A soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. Por exemplo, é o único processo em que eu discordo do INEP, quando o aluno obtém 980 pontos. E vou mostrar por quê. Se ele obter 980 pontos, um corretor atribuiu nota 1000 e o outro atribuiu 960, não é assim? E na aritmética, 960 mais 1000 dá o quê? 980, não é assim a média? Então, o que é que acontece? Na minha concepção, né, a meu ver, eu, nesse processo, se tivesse algum poder, eu deixaria a nota 1000 do aluno como premiação. Não é brincadeira o aluno se preparar o ano todo e, além disso, fazer o seguinte: não é fácil, viu? Eu não queria estar na pele deles. Toda aquela cobrança, questão de ansiedade, e chega lá, 90 questões, 45 de linguagens, 45 de humanas, e ainda assim nós temos o quê? A questão principal da nota de redação, da produção de texto. Então, ele merece uma premiação, não é uma punição. Que alguém pode dizer, mas 980 e vão notar se é. Mas não já foi atribuído uma nota 1000 por um dos corretores? Porque quando nós sabemos da nossa resistência quando vamos atribuir uma nota 1000. Porque existe uma justificativa, tem todo aquele processo. Aí o que é que acontece? Eu, com a nota 1000, eu vejo que vai correr para a nota 1000 o texto, eu vou atrás dos detalhes do texto do rapaz ou da moça para tirar pontuação. Geralmente, quando eu tiro pontuação, eu vou na norma culta, não é assim? Qual é a competência mais fácil para se tirar a pontuação do aluno? É a norma culta. E depois, a proposta de intervenção, porque ele não colocou o detalhamento. Então, quer dizer, é uma discussão, já escrevi sobre isso, mas, enfim, vamos para frente. O que é considerado discrepância? Considera-se discrepância quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferirem em mais de 100 pontos no total, que foi o que eu disse, ou obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. É considerada discrepância. Qual a solução para o caso de haver discrepância entre as 2 avaliações iniciais? A redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador. A nota final será a média aritmética das 2 notas totais que mais se aproximarem. Eu vou colocar aqui na prática, certo? Um corretor atribuiu 900, outro atribuiu 700. Já houve discrepância ou não? Houve, porque é acima de 100. Não é assim? Aí vai para um terceiro corretor. Se ele atribuiu 860, está mais próximo de quê? Dos 900. Então, aí faz apenas a média aritmética. Em havendo discrepância entre as 3 notas, aí é aqui. E se a discrepância ainda continuar depois da terceira avaliação, a redação será avaliada por uma banca composta por 3 professores, que atribuirá a nota final do participante. Ok? Vamos lá.
detalhando as competências, o que é avaliado na competência, o que for de leitura, eu não vou dizer aqui para não se tornar tão cansativo. É que eu quero aquele momento dos 30 minutos, que eu acho que é o momento mais importante da formação, porque vocês têm as curiosidades, né, até onde eu posso interferir, então, na prática. Então, nós temos a competência 1, olha, a parte dos desvios gramaticais, convenções da escrita gramaticais, escolha de registro, escolha vocabular e sintaxe. Pode passar? Agora aqui sim, aqui eu tenho uma preocupação e eu tenho uma proposta boa para vocês aí. Como incentivar esses meninos para o tão falado repertório sociocultural produtivo? Né? Não é apenas o repertório. Nós ficamos colocando informações demais na cabeça desses meninos, eles terminam muitas vezes produzindo um texto expositivo. Eles se esquecem de se posicionar, de trazer a autoria para o texto. Então, uma forma simples é com o quê? Como é que a gente pode trabalhar isso aí? Aplicando lá na aula temática, a primeira etapa lá da sequência, com discussões, né? Tire um dia os advérbios da sua sala de aula, os verbos da sua sala de aula, um dia, não vai fazer falta. E traga esse aspecto cultural. A sétima arte, a sétima arte em Monteiro. Vamos trabalhar com cinema, com filmes. A MPB e a redação. A MPB na vida do estudante. Vamos trazer Chico Buarque de Holanda para a sala de aula, porque eu tenho um projeto e espero, até findar os meus dias, que eu espero que sejam mais uns 50 anos, garantir. E aí uma dica para Monteiro. Eu vi que a secretária estava aqui, mas acho que saiu. É uma dica muito boa, viu? E quem pegar isso aí, eu acho que dá uma sugestão interessante. É de fazer o quê? Trazer para o município, ou seja, do 6º ao 9º ano, estou falando aí de Fundamental 2, uma disciplina obrigatória, um componente curricular obrigatório. Cultura paraibana. Era só isso que eu queria. Eu não estou pedindo para colocar isso em... Isso se vê em história. Não vê. Isso não se vê em lugar nenhum, em escola nenhuma. Cultura paraibana. Nossos alunos terminam o ensino médio sem saber quem foi, ou quem é, porque não morre de fato, né? É imortal, Augusto dos Anjos. O maior poeta nacional não é visto na escola. Sem saber, e não pasmem o que eu vou dizer, Flávio José, daí de Monteiro, só que Flávio José é música. Eles sabem que existe Flávio José, eles sabem que existe o cantor Flávio José, mas eles não conhecem a fundo. Né? Sem saber quem é Jackson do Pandeiro, de Alagoa Grande, José Lins do Rego Pilar. Então, quer dizer, a nossa cultura poderia ajudar o quê? É o pontapé para o quê? Esse repertório sociocultural. Eu me lembro, uma aluna minha, lá do Liceu Paraibano, ela conseguiu enxergar Rousseau. O que é que Rousseau diz? Qual é a teoria de Rousseau? O homem nasce bom e a sociedade o condena, o destrói. Essa é a teoria de Rousseau. E ela conseguiu enxergar em versos íntimos de Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Aí o verso que pega é este. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Você pega, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o homem que está entre feras vai sentir necessidade inevitável de também ser fera. Isso foi que ensinou isso? Nada. Mas eu dei subsídio para ela. Eu mostrei quem era você, ela foi ler e achou interessante. É isso que eu estou dizendo. A gente não ensina cultura, mas a gente incentiva cultura. A gente incentiva o aluno para beber nessa fonte. Então, nós temos aí, não é citar por citar. O repertório tem que ser legitimado, porque ele tem de existir, ele tem que ser pertinente, porque tem que ter a ver com a proposta temática, e tem que ser produtivo, porque tem que contribuir de forma determinante, ou seja, ele empregou aquele repertório para construir uma estratégia argumentativa. Então, é disso que eu falo. Pode passar, por favor.
A competência 3, aí vem a autoria, numa síntese, né? É a relação de sentido, a seleção de argumentos, a progressão temática, pode passar. Projeto de texto, nós já vimos lá, é o quê? A etapa número 1 de quê? Da sequência didática, é o nosso projeto de texto. Aí vocês vão fazer a leitura para aplicar direitinho lá na primeira. Antes de texto, tem de haver o projeto de texto. E como é que se constrói? A partir de discussão de temas. E essas discussões são validadas em quê? Em aulas temáticas. A chamada sala de aula invertida. Pode passar. A4, os conectores, a ligação entre os períodos e a ligação entre os parágrafos. Um texto, por exemplo, só em estatística matemática aqui, viu? Um texto, por exemplo, para atingir o nível 5, estou falando do Enem, o nível 5 da competência 4, ele tem que trazer pelo menos 10 conectores. Ou seja, considerando um texto de 4 parágrafos com 3 períodos. Então, assim, a gente coloca. A competência 5, pode passar, a 5, aí. O que é possível apresentar como solução para o problema, quem deve executar, como viabilizar essa solução, qual efeito ela pode alcançar, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta. Então, nós teríamos o quê? 5 elementos. O agente, a ação interventiva, o meio-modo, o efeito e, por fim, o detalhamento. O detalhamento é a explicação, é o desenvolvimento de uma informação, é a exemplificação de uma informação. Vamos lá? A redação e o cotidiano escolar. Aqui a gente começa a discussão, viu? Passa só o outro aí, por favor, Bartolomeu, só para eu ver Pronto, volta aí. Pronto. Aqui eu abro agora para discussões. O interessante é que nós façamos essa discussão aí, o chamado cara a cara, né? Ou seja, falar aí no microfone mesmo, fica até bem interessante, fica mais real. Não, pode deixar isso aí que eu vou explanar ainda. Pode deixar isso. O último slide. A redação e o cotidiano escolar. Reuniões com a área de humanas, principalmente sociologia e filosofia. Vá a uma sala de aula de reunião de humanas, é assim, é o professor de sociologia no seu lugar, o professor de filosofia no outro lugar, o de história mais em outro, o de geografia mais em outro. Então, é como se fosse assim, separado. Se nós trouxermos sociologia e filosofia para a área ou as reuniões, ou os embates sobre produção textual, a participação deles será muito mais efetiva, viu? Aulas temáticas, já passei aqui. Quais são essas aulas temáticas? Traz um tema, citei 2 aqui. Persistência da violência contra a mulher e desafios para a inclusão de pessoas autistas no Brasil. Trabalho o tema. Não é apenas a frase, pessoal, pelo amor de Deus. Eu até tenho uns temas, se vocês quiserem, disponibilizo. Não tragam frases soltas, frases temáticas. Tem que ser o tema. Contextos motivadores, para já incentivar, né? Então, traz o tema, escolhe 5 garotos, 5 garotas aí para pesquisarem sobre esse tema e trazem para a sala de aula. Isso aí é chamado de quê? Sala de aula invertida. Nós estamos trazendo a aula de fora para dentro da sala. Isso aí é chamado de protagonismo. Aí é de fato protagonismo, viu? Aí não é apenas teoria, não. Então, esses meninos, abram uma roda, se estiver muito apertada a sala, eu espero que não, mas ministrem aula em forma de círculos, né? Esqueça um pouco o quadro, esqueça um pouco o livro didático. Vamos fazer esses meninos pensarem, porque depois que eles desenvolverem esse senso crítico, essa capacidade, eu estou falando em desenvolver, não é aprender não, porque ninguém aprende senso crítico, desenvolve. A capacidade argumentativa se desenvolve também. Vocês vão perceber que o andamento é bem mais interessante. E o atendimento individualizado, eu não sei se vocês conseguem, mas isso é após perceber que o aluno tem muita dificuldade de, por exemplo, não conseguir introduzir um texto, marcar em horário oposto, ou aí depende da situação de cada, eu consigo, porque eu tenho tempo suficiente. Mas eu
não sei qual é a condição de vocês conseguirem esse atendimento individualizado. Um atendimento de 15 minutos com a pessoa, com um aluno que não sabe iniciar o texto, ele vai levar para o resto da vida. Isso aí. Porque vocês vão interferir de maneira extremamente incisiva. Vocês vão conseguir fazer com que esses meninos ou essas meninas produzam a parte mais difícil do texto. Isso não é uma frase que acontece, não é o contexto geral, não. Por exemplo, dizer assim, professor, eu não sei como iniciar. Quantas vezes vocês já ouviram isso? E quantas vezes nós não socorremos o aluno que diz isso, o aluno que diz isso? Então, é importante, sim, trabalhar sobre superando os desafios e pensando em trazer sociologia e filosofia para eles formularem planos estratégicos para intervirem na produção dos alunos. Aulas temáticas, discussões sobre temas diversos, sala invertida, isso é muito importante, e atendimento individualizado. Ok? Então, essas são minhas poucas palavras. Eu espero assim que tenham contribuído de uma forma objetiva para a prática de vocês, né? Que elas tenham deixado algum legado para auxiliarem na prática de vocês, na prática de produção textual. Então, eu estou aberto aí para as perguntas. Mandem bronca. Boa tarde, Ivo. Eu sou Givanildo, professor de filosofia. E observando os seus comentários, realmente é de grande importância. Mas eu gostei da ideia e tem uma coisa também que me chama a atenção. E eu acho que também, eu quero ouvir a sua opinião, como experiente e um homem inteligente que é, em relação você falou realmente que precisamos ter, e isso eu acho importante, né? Trabalhar a cultura paraibana, trabalhar os talentos paraibanos. Eu acho isso necessário, porque temos grandes talentos dentro da nossa Paraíba, e esses talentos acabam sendo esquecidos. Mas interessante também que quando a gente fala em música, ou levar a cultura musical para os nossos alunos, a gente só fala em MPB, bossa nova, mas a gente esquece de uma coisa, a gente esquece do negro que foi escravizado, que depois que foi solto, que trouxe a cultura do samba. A gente esquece do pobre que mora na favela, que é uma maneira dele reivindicar o seu espaço dentro da sociedade através do funk, né? Porque há o funk que traz a revolta, a gente vimos agora, né, o que aconteceu, né, numa favela do Rio de Janeiro. Então, é uma maneira também, penso eu, de que a gente possa atingir essa juventude também, mostrando a ele também um lado do pobre, através da música, que muitas vezes é uma maneira dele se expressar, não só a bossa nova, não só a MPB, que é uma música mais da elite, e que muitos dos nossos estudantes, eles estão mais familiarizados com o funk, essa música mais próxima. E você falou um ponto muito, muito interessante, que para a gente chegar nesse universo, para chegar no universo filosófico do jovem, para levar um debate, isso é bem interessante, porque muitas vezes dentro do protagonismo juvenil, é um mundo diferenciado. Agora é o professor que tem que entrar no mundo do adolescente, não é mais o adolescente que tem que entrar no nosso mundo, né? Então é a sala de aula invertida. É essa maneira nova, é uma nova metodologia, e nada melhor do que vivenciar, muitas vezes, a cultura atual dentro desses jovens que, né, precisam muito mesmo, né, da nossa atenção, porque tem uns jovens brilhantes. Então, só nesse ponto, né, assim, às vezes quando a gente fala muito em música, a gente fala muito nisso, mas, por exemplo, nós temos o forró, né, da nossa região do Nordeste, que também é algo fenomenal, né? Antes dessa pandemia, a gente tivemos um grande exemplo aí, como Wesley Safadão, que foi o mais estourado
diga-se, na mídia nacional e internacional, e é aqui do Nordeste. Então, esses pontos que, às vezes, eu, como professor de filosofia, me chamam um pouco a atenção, porque eu acho que precisamos também mostrar a música pop, a música negra, né, essa música da periferia, a música da favela, né? Gostaria de ouvir a sua opinião. Givanildo, obrigado pela participação, as palavras bem colocadas, e isso é uma discussão que já gerou, inclusive, teses, né, por aí, pelo mundo afora. O porquê de só queremos entrar, até com um próprio egoísmo cultural, né, queremos entrar com a bossa nova, que, se você pegar assim, lá do início, né, da década de 60, a bossa nova trabalhava com o quê? Com nenhuma problemática do Brasil. Era engrandecendo a mulher, era engrandecendo o quê? A questão da paisagem, né? O Brasil belo, o Brasil bonito, o Brasil idealizado, como se via, por exemplo, na primeira geração do romantismo, tá certo? E quando se fala, por exemplo, eu estou percorrendo aí o ciclo de aulões, né? E no repertório sociocultural, eu dou margem para... Eu mostro algumas caras, assim, de compositores e cantores, enfim. E aí, olha o que eu sugiro, eu estou aqui até com a tela aberta. Eu passo por Chico Buarque, venho para a Legião Urbana, passo por Emicida e mostro que até o menino perguntou, foi até boa a sua colocação, foi hoje pela manhã a aula. Ele perguntou, eu posso usar, eu não me lembro o nome do cantor, não sei se foi o Wesley Safadão, eu sei que foi um cantor dos mais novos de forró, e realmente eu não tenho esse conhecimento, e eu disse que pode, é claro que pode. É a maneira como você vai citar, é a maneira como você vai aprender. Mas saindo da redação e vindo para a nossa cultura, nós temos aí muitos compositores que são negros, trabalham com essa cultura negra e não tem visibilidade. Nós temos aí muitos artistas, né? Estou falando aí de pintura, que vivem à mercê de pedir esmola, porque não há e nunca houve um incentivo de política pública. Nós temos aqui, e por isso que eu citei, a gente tem os cantores da mídia, é bem verdade, e eles são conhecidos, eles não são devidamente conhecidos, mas alguém já ouviu falar. E a minha preocupação, Giovanni, quando eu digo essa questão da obrigatoriedade da cultura paraibana, eu não falo mais nem de cultura nacional. Primeiro vamos conhecer a nossa história, e aí a gente vai, como não existe já história, o componente para disseminar, né, para expandir esse conhecimento. Então os alunos necessitam de mais debates e menos conteúdos ultrapassados. Os alunos carecem de mais espaços para exporem suas dúvidas, as angústias acerca de temáticas que estão aí circulando a nossa realidade e nós não estamos muitas vezes nem aí. Então a escola perde com isso, infelizmente, o papel social dela, assim como a família também está perdendo, de intervir acerca dessas problemáticas, né? De violência que ocorre em casa. E essa questão midiática que você se refere, essa questão da música, ela é interessante, porque a música traduz muito a vida de uma pessoa. Vocês, por exemplo, iniciaram aqui a formação com Chão de Giz. Chão de Giz, para mim, a melhor música, e me recorda coisas enormemente boas. Então, já entrei com um espírito inovado. Chão de Giz e Zé Ramalho. Você entra com a música sertaneja, é evitar, Juvenil, como existe também na linguagem, o preconceito cultural, não existe? Porque somente Zé Ramalho tem que ser lembrado? Porque somente Adriana Calcanhoto, Chico Buarque? Não. Vinícius de Moraes, como você citou aí, a Bossa Nova? Não. Agora, é bem verdade que eles precisam conhecer todos. Né? Todos, porque a gente diz eterno enquanto durar. E eu digo assim, todos até a maneira que eles conseguirem. Então, a gente abre margem para essa discussão, mas foi muito boa aí a participação. Outra? Muito obrigado, professor. Tem mais alguém? Ou... Aqui... Professor, tem umas questões no chat.
Eita, eu não gosto. É que o chat é o seguinte, ele vai descendo muito e são muitas pessoas. Eu gostaria de ver assim como o nosso amigo Givanildo fez. Do Instagram é Ivo.filho. Agradeço aqui as palavras aqui, mas trabalho os autores paraibanos, ressaltando a importância deles para a literatura brasileira e como muitas vezes não recebem um mérito nos livros didados. É verdade, Leda Santos. Muitos dos nossos autores paraibanos, né, eles não têm esse espaço no livro didático, que é essa questão midiática a que se refere, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer aqui na câmera, no olho a olho. Não precisa nem ligar, é somente que eu sei que você... Aqui em Itaporanga eu dizia que vocês têm cerimônia, uma linguagem bem nossa, né? Socorro Brinco está com a mão levantada. Vamos lá, Socorro. Esses slides vão ser disponibilizados para nós? Eu passo, depois vou passar para a Branca e ela distribui para vocês, tá certo? E também passo para a secretária de Educação. Pode deixar. Professor. Pois não. O senhor falou uma coisa muito pertinente com relação às aulas de redação há algum tempo atrás. E eu recordo que, realmente, quando o aluno era mal criado, fazia alguma brincadeirinha de mau gosto na sala, ele era colocado ou para fazer uma produção de texto ou para ir para a biblioteca. Os nossos alunos, da boa leitura, da biblioteca, porque ele tinha sempre a biblioteca como um lugar de castigo, né? E isso acabou virando, assim, o tempo foi passando e ficou como se fosse um taxado mesmo de biblioteca, lugar de castigo, e fez alguma coisa, vamos fazer uma redação, que às vezes não tinha sentido nenhum. E a gente hoje enfrenta grandes dificuldades com relação à escrita, né? Além da dificuldade da leitura, porque os nossos alunos realmente, eles não... Alguns, né? Não são todos, claro. Eles não têm o hábito, não têm o costume de ler. Então, quando a gente faz um comentário e pergunta quantos livros leu por ano, nossa, parece que é surreal. Parece que a pessoa que lê 2, 3, 4 livros ao mês, parece que ele não é normal. Então, assim, é preciso o resgate da boa leitura, porque o aluno que lê bastante, ele tem muita facilidade para a escrita. Claro que ele precisa escrever para praticar, mas o aluno que lê bastante, que está sempre lendo, ouvindo música, uma boa música, ele tem mais facilidade da escrita também. E, assim, parabéns pelos seus pontos, que foram bons demais. Dá até saudade da sala de aula com gente grande. Muito obrigada, viu? Nos engrandece. Muito obrigado, Elisete, pelas palavras. Você está certíssima. A biblioteca nem pode ser depósito de gente nem de livro, né? Então, se você não usa uma biblioteca com um fim didático de leitura, porque não existe um outro fim didático da pesquisa e leitura. Então, você transforma aquilo num espetáculo de arena, com barulho, com descontrole, com pouca oferta de leitura. Então, eram instrumentos punitivos, redação, olha, a escrita e a leitura. Os dois maiores legados que a escola pode trazer para qualquer ser humano, leitura e escrita. E nós temos como punição. Ainda bem que isso foi revisto. Eu vejo a educação paraibana soberana e muito em relação a outros estados. Eu estou falando da pública. Redação nunca foi tão vista, e tão bem vista. Vocês veem aí o resultado dos alunos. Então, tudo isso aí é fundamental para que nós tenhamos forças e empenho para continuarmos cada vez mais e mais, né? Pronto, boa tarde, professor. Boa tarde, Socorro. Boa tarde aí a Escola Arlindo Bento, né, em nome da professora auxiliadora Cartacho, pela iniciativa,
Boa tarde a todos os colegas aí do Vale do Sabugi, da Paraíba, né? Que a gente está vendo aí que estão todos os colegas paraibanos, né? Não só da área de linguagem, mas da área de humanas, entre todas as demais. Professor, eu quero parabenizá-lo pela a ideia de nós nos reunirmos com os colegas da área de humanas, não é? De sociologia, filosofia, história, porque ainda essa semana eu já cometi o pecado de discutir discutir os filósofos e os sociólogos descontextualizadamente, né? E essa ideia de termos uma roda de conversa, né? Uma mesa redonda com professores, com estudantes, isso aí realmente é muito mais enriquecedor, é um trabalho além da interdisciplinaridade, mas da pluridisciplinaridade, da multidisciplinaridade, não é? A gente vê que trazendo as citações dos sociólogos e filósofos, ou dos artistas plásticos, da literatura, quem quer que seja, esses autores que realmente fazem um link, muitas vezes, com o tema da redação. Então, eu quero lhe parabenizar por essa ideia, né, da gente realmente estar efetivando a contextualização, a interdisciplinaridade, porque a gente discutir ou apenas repassar expressões, né, citações, muitas vezes elas saem frias e continuam na caixa. E o que nós queremos hoje é uma redação viva, que as palavras, essa questão da proposta de intervenção, ela pule, ela saia da caixa, ela venha para a realidade, como o colega anteriormente falou, essa questão dos temas sociais, né, que a gente tem visto aí, como ultimamente passou aquela questão lá da favela, né, da violência, tudo. Então, a gente quer esses temas que eles realmente tenham um link com os nossos escritores, com os nossos autores, estudiosos da filosofia, da sociologia, da literatura, que nós queremos perceber além, não é? Além das letras, às vezes, dos versos frios, mas nós queremos colocar isso na mesa, no chão da escola, na vida do estudante. Então, eu quero parabenizá-lo por isso, por trazer, que a gente fala tanto em interdisciplinaridade, em pluridisciplinaridade, mas às vezes a gente esquece de concretizar isso. E é através da redação, não é? Dessa revolução que está aí na escrita, carregada de proposta de intervenção, que a gente pode fazer esses estudantes realmente serem protagonistas, né? Através dessas aulas temáticas, dessa sala invertida, desse atendimento individualizado, né? Que é outra questão do protagonismo, quando ele, tete a tete, está com o professor, a gente orientando, né? Dizendo, assim, mais ou menos, como ele deve caminhar, trazendo realmente esse aluno para ele ver esse erro construtivo, essa discussão construtiva, que a escola não é só uma caixa, mas a escola vai fazê-lo sair da caixa, pensar diferente. Parabéns, professor. Olha, ainda essa semana eu pequei, né? Segunda-feira, minha aula de redação com os terceiros anos, e eu passei a aula inteira, a gente lendo, discutindo, certo? Essas citações de filósofos e sociólogos, mas essa ideia da gente trazer esses colegas professores para uma roda de conversa com os alunos é enriquecedora. É uma iniciativa realmente excelente. Pois, parabéns, professor. É lógico que quando eu vi aí essa formação, eu digo, a formação do trânsito, realmente eu vou participar, mas essa eu vou efetivamente participar.
Muito obrigada, boa tarde a todos. Mais uma vez, parabéns aí, auxiliadora Cartacho, pela iniciativa. Socorro, eu que agradeço pelas palavras, né? E você mostra que é um exemplo de ressignificação, né? Porque a partir do momento que você diz que falhou, já é uma coisa, isso é engrandecedor num professor, na professora, né? Então, você está de parabéns, porque exatamente aí veio à tona uma ideia, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com essas aulas temáticas, a partir de referenciais teóricos, de nunca esquecer de incentivar o menino a fazer o quê? A interpretar o que está dito ali, porque vem a autoria. Né? Ele não vai estar decorando, ele vai à procura de autoria. Em 2018, apenas um aluno da Paraíba obteve nota 1000. Ele da escola privada de Guarabira, e o que chamou a atenção, ele era sobre aquela questão de manipulação dos dados da internet, esse tema, e ele citou Foucault, Michel Foucault, filósofo francês, cuja teoria é a relação de poder. E aí ele cita o livro Vigiar e Punir. Parece que alguém veio me questionar, disse, eu acho que esse menino decorou, não é aluno meu, viu? Mas eu acho que ele decorou. Meu amigo, você acha que um rapaz, que ele não apenas citou, ele tornou a citação o quê? Produtiva. Você vê lá. Eu estou falando de um jovem, 16 anos de idade. Muitos de nós terminamos a academia sem saber sequer quem é Foucault. Quem foi Foucault. Sem conhecer a teoria. Aí vem o cara ainda recebe crítica porque ele citou. Então, que mais alunos nossos, entre aspas, decorem e mostrem que tem essa cultura, porque ele foi atrás. Porque a gente conhece quando é uma mera citação, porque ela não foi produtiva. Então, ele foi atrás. É até legitimada, como eu mostrei, mas não é produtiva. O material que eu vou disponibilizar, depois daqui, é também em forma de slide, vocês podem ficar à vontade para usar com os alunos. É o passo a passo, desde a estrutura, explicando tudo direitinho. Então, eu acho que vale a pena. Mais alguém? Eu queria que alguém tirasse um print aí agora do grupo, que está em 90, aí está caindo para 89, e eu estou com medo da peste desse número. Coloque aí, alguém tira um print aí e manda para mim. Mas já chegou em até 100, professor. Já chegou? E alguém tem esse print, Bartolomeu? Se você não tiver, vai ser demitido, viu? Era bom se todo mundo abrisse as câmeras, né? E aí a gente tirava uma foto mais completa. Falou Enquanto alguém faz formula uma pergunta, eu tenho uma dúvida também, eu gostaria que você, como um professor brilhante na área de português, uma coisa interessante, né? Obrigado. Uma coisa interessante, e aí é o seguinte, o que eu tenho observado recentemente, né, é que nós estamos passando por uma evolução tecnológica. Assim como quando a gente estuda a sociologia, a filosofia, a gente vê o período, principalmente dentro da história, o período que aconteceu as grandes mudanças dentro das sociedades, e elas chegam de repente. E essa pandemia chegou e ela não vai sair, né? Então, essa implementação das novas tecnologias vai ser permanente agora dentro do ensino. Eu pergunto a você, na área né, da gramática, futuramente, nós vamos ter dois grandes problemas, né? Porque nós vamos ter a gramática, que é a gramática usada dentro das redes sociais, e vai ser a gramática usada, né, fora disso, nas salas de aulas. Então, eu fico perguntando muitas vezes, né, será que futuramente, né, vai haver mais uma mudança dentro dessa ortografia? Porque o que a gente percebe é que essa evolução tecnológica, essa nova forma de escrita, ela já é bem presente, ela já é muito forte. Os códigos que são cada dia mais frequentes dentro das redes sociais, eles são muito viciantes, né? E o sistema educacional, ou duas coisas, penso eu, que ele tem que se adaptar a essas mudanças novas, ou vai haver muito contrapontos aí, penso eu. O que você acha? Realmente, essa nova linguagem que chega realmente para ficar, porque não tem mais como mudar esses códigos, né, dentro das redes sociais, porque dentro das redes sociais se escreve de uma forma, fora das redes sociais se escreve de outra forma, né? E isso é muito presente dentro dessa juventude atual.
É uma boa colocação, isso aí eu vou colocar aí em forma de exemplo. Existem os chamados agora pronomes neutros, né? É uma proposição que existe de alguns linguistas e é uma discussão que vale a pena porque a língua ela não é presa. Não estou falando nem da língua literalmente. A língua é livre, né? Porque quando a gente fala em gramática, Givanildo, a gente fala numa questão histórica de poder. Só é valorizado quem domina a gramática. Só parte à frente quem fala bem. Pode observar que é assim. E sempre foi assim. Né? Minha língua, a gramática a que Caetano se referia, é exatamente essa gramática que separa o pobre do rico. Né? E eu não generalizo a questão de que o pobre não saiba falar ou escrever. Nada disso. Mas por isso que ela é chamada de normativa. Então, as pessoas sobem até lá. Sobre a questão da linguagem midiática, que a gente pode dizer assim, é lógico que com esse processo pandêmico, ela vai se expandir, e mais ainda, por quê? Porque isso que a gente está fazendo agora veio para ficar. A pandemia eu espero que passe, como passará. Né? Ela passará e o passarinho, como diria Mário, como diria... Quem foi que disse? Foi... Mas, enfim... De Barros. Não. Quintana. Mário Quintana. Ela passará e o passarinho. Então, nesse caso aí, o que é que acontece? Isto aqui que estamos realizando, na minha visão, nunca pensei que acontecesse. Né? Eu nunca pensei que estaria numa formação de Itaporanga para Monteiro, ou para a região do Monteiro, e com esse tempo hábil, né? Eu não vou dizer que é a mesma, porque quem me disser, eu não concordo com a mesma, que a gente pode dizer assim, com o mesmo resultado positivo se fosse presencial. Não é. A gente sabe que não é. Né? Não existe aqui um atendimento, o material que poderia estar impresso. Então, tem todas essas questões. Né? Eu nunca imaginei de poder ministrar aula, como sempre foi o sonho, e aí agradeço as tecnologias, sempre foi meu sonho, de sandália havaiana e bermuda. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Mas a linguagem, por exemplo, essa briga que existe entre linguagem de internautas, né, o internetês e a gramática normativa, ela sempre existiu, não é de hoje. Ela vai expandir devido ao uso frequente. A gente está usando como nunca as redes sociais, tá ou não? As questões midiáticas. Então, vem aumentando, né, vai surgindo. E, sob esse viés, que intervenção nós fazemos? Mostrar que a comunicação, qualquer que seja, é válida. Inclusive, quando não há palavras. Nós temos a comunicação normal. A comunicação, a língua vai, ou a linguagem, ou a comunicação vai muito além de um mero instrumento normativo, que é a nossa gramática. Você não precisa da gramática para se comunicar, porém, você precisa dela para, em casos em que se exija a norma culta, como é a questão da redação do Enem, de uma entrevista. Por exemplo, eu ouvi não é nada oficial, mas eu ouvi dessa questão da primeira chance, que o pessoal está muito abaixo um pouquinho, os alunos estão muito abaixo um pouquinho de quê? Quando vai para oralidade, para vocês terem ideia. Por quê? Isso já é um reflexo de não participarem na sala de aula. A nossa aula ainda é aquela tradicional, da aula expositiva, a aula mecânica. Então a gente precisa quebrar isso aí. Abrir espaço para o aluno dialogar. É o dialogismo que é fundamental para que a proposta didática, de fato, sobressaia. Né? Mais alguém? Só temos 20 minutinhos, viu? Professor Ivo. Pois não, Joab? Sou Joab, eu sou professor aqui de filosofia em Patos. Não é a primeira vez que eu escuto suas palestras e já aproveito para parabenizá-lo pela clareza com que traz esses temas tão presentes na nossa vida. E vejo uma preocupação sua
em fazer esse entrelaçamento com filosofia e sociologia com a área de linguagens. Isso é, de fato, um avanço. Eu pergunto se o senhor percebe se essa é uma preocupação em nível de Estado, em termos de educação, como a Secretaria de Educação, ou é uma coisa sua? Foi boa pergunta, Jovem, é uma coisa minha, mas as pessoas que estão à frente, elas veem isso com bons olhos, né? Nós temos aí, principalmente o professor Robson, que é a pessoa com quem eu sempre estou em contato, para orientar, né, para me orientar. A professora Lé, que sempre abraça a educação pública paraibana, e nós sabemos o seguinte, que essa ideia, ela parte, é tanto que eu não me lembro onde foi a primeira reunião, me parece que foi aqui na 7ª GRE, que eu disse assim, olha, é uma formação de redação, convide os professores de filosofia e sociologia. Primeiro, a estranheza foi geral, né? A diretora não sabia por que convidar, e os professores também não... E a gente vai fazer o que lá? Para você observar que só falta o quê? A gente dá uma clareada no que é a função da sociologia e filosofia. Porque você vê, por exemplo, pelo menos esses foram os depoimentos, né? O professor de sociologia, após enxergar isso, não é ver, após enxergar isso, ele consegue... A aula dele consegue ser mais valorizada, né? Não é valorizada porque já é mais valorizada, porque ele já vai ministrar a aula pensando num viés também de produção textual que pode contribuir, né? De linguagens, de interpretação. Você pega a prova de humanas, das 45 questões, você tem, no máximo, 7 questões de sociologia, 6 de filosofia ou vice-versa. Você pega, por exemplo, o Enem, o aluno, para passar para um curso como medicina, ele tem que saber mais de matemática que sociologia, quando ele precisa mais de sociologia do que matemática. Então, quer dizer, é tudo invertido. E a gente tem que expor, de fato, essas ideias. Então, é por aí, Joab. Estou trabalhando, já pode ir espalhando aí para os seus colegas da área de humanas, porque essa parceria humanas e produção textual, ela é muito enriquecedora para os professores e aí principalmente para os alunos. Obrigado. Nada, João. Tem mais alguém? Que eu não estou vendo aqui. Alguém? Eu. Muito bem. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Leda. Eu sou professora das disciplinas de filosofia na Seráfico Nóbrega, em São Mamede, ali coladinho em Patos. E eu estava aqui escutando caladinha, minha câmera desligada, meu microfone desligado. Naquela eu falo, eu não falo, eu deixo o pessoal da área falar. Mas aí vocês tocaram num assunto que é muito pertinente para mim, que é essa questão da participação de História e Filosofia. Primeiro, eu quero dizer que eu amei, estou amando a formação, né? A gente ainda está em formação. Achei tudo muito pertinente. Quando eu era professora de cursinho, a gente sempre aliava, eu sempre ia debater os assuntos, justamente para ter esse repertório cultural, ter um embasamento, não ser só a regra pela regra. Só que aí, quando a gente chega na instituição do Estado da Paraíba, a gente tem um paradoxo muito grande, porque a formação, ela orienta, e com razão, que a gente debata, que a gente contextualize, que a gente traga para a atualidade, que a gente embase esse aluno, que mais do que o conteúdo, o que importa é o senso crítico, tudo isso que eu aprendi, que eu sempre concordei. Mas, na prática, como já aconteceu comigo esse ano, se eu fujo esse tantinho assim do conteúdo programático do guia de aprendizagem, eu levo um rela do tamanho do mundo, que chega até a ter uma crise de ansiedade, ou seja, a teoria é maravilhosa. Na prática, a teoria é outra. E se a gente tenta fazer aquilo que a gente aprendeu e é orientado a fazer na formação, é formado para isso, a gente leva uma bronca, porque o que vale ainda é aquele modo de ensino lá da Revolução Industrial, que a gente tem que bater meta. Eu me senti, sinceramente, desculpa o desabafo,
e não é diminuindo os vendedores, não, mas eu me senti uma vendedora da Magazine Luiza. Que mais importante do que formar o meu aluno era bater uma meta. Então, é só isso. Desculpa o desabafo, mas eu tinha uma obrigação comigo mesma de fazer isso. Mas, Leda, foi muito boa. Você só levou um réu, eu levei uns 80. E ainda levo, mas eu não tô nem aí. Não tem aquela frase como é o nome daquele treinador do Brasil, que diz, vocês vão ter que me engolir, né? Então, comigo, eu não tô nem aí. Zagalo. Deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho. Pois não. Eu estou em estágio probatório, eu entrei o ano passado. Eu ainda estou engolindo muita coisa, mas esse estágio probatório acaba. E aí eu vou ser bem zagalo e eles vão ter que me engolir sim. Pronto. Mas o que vai dar o maior respaldo para eles lhe engolirem é o seu alunado. Sabe por quê? Porque quando eu fiz a primeira que vieram, eu não escuto, né? Eu sou meio surdo quando eu vejo que a coisa é certa e querem desandar. Então, eu não dou ouvidos. Então, quando eu consegui o respaldo de quem mais me interessa, que é o estudante, aí pronto. Aí fica mais fácil. Agora, é como você disse, essa questão é tudo, né? A gente vende uma coisa, se vende aí mercantilismo mesmo, né, de querer que você venda um produto para o aluno, isso é bem verdade, né? Mas você pode, nesse vender, né, também colocar o quê? O seu produto, né? Que você pode vender uma bolsa e eles pensarem em comprar uma, não sei nem a marca de bolsa, mas você colocar alguma marca de bolsa, eles querem comprar aquela e a escola obrigar você a vender esta e você vender a bolsa que o aluno quer. Não pode ser assim? É a Magazine Luiza. A gente pode pegar um produto, eu não sei se vocês conhecem o texto, etiqueta, né, de que a gente é mais valorizado pela marca, né? A gente está mais ali valorizado pela marca e a educação se torna... E minha amiga Leda, você está falando da educação pública e a privada. Aí é que é pauleira, né? E a privada, que você tem que seguir de fato. Porque quando você diz assim, o seguir, esse seguir seria, de fato, o quê? Estar presente, né? Estar sempre presente com o alunado de seguir. Mas, de fato, existe. Isso acontece. Por isso que eu digo, Leda, eu não assisto a palestras de formadores teóricos. Eu assisto a quem vive em sala. Porque o réu aí que você leva ou levou, eu levo e levei, não levarei mais. Mas isso existe e isso é um grande desafio para a gente. Não, é mais um desafio, né? E conseguir, de fato, superar isso aí, porque eu vejo em você aí, pelas poucas palavras, uma pessoa que quer realmente sair desse pragmatismo e isso vai dar certo. E a curto prazo, viu? Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde, Verônica. Meu nome é Verônica. Diferente da escola, a professora citou aí, nós, na minha escola lá, nós fazíamos o seguinte, não tinha a redação nota 1000, então foi acordado nos planejamentos para que nós possamos nos unirmos para tentar melhorar essa questão dessas notas de redação. Então, eu como professora de português, junto com outros professores de humana, de história, de filosofia e sociologia, nós trabalhávamos na semana, eu com português, eles tentando também levar ao debate textos motivadores, dando um certo norte para os alunos, para poder eles terem mais um embasamento teórico, certo? Então, isso aí foi acordado e eles aceitaram, a gente já vinha trabalhando isso aí o ano passado, nessas redações, e é muito interessante e proveitador, né? Porque antes nós víamos a redação, os outros professores vinham como se fosse a redação, é só obrigação do professor de português. Só que a gente vê que não é isso. Tem que ter uma união de todos. Ele não só precisa só de português, ele tem que ter argumento, tem que ter conhecimento, repertório linguístico para aquele fundamento, toda a questão, toda a estrutura, todo o pensamento desenvolvido na sua redação, entendeu? Então, eu acho bem proveitoso, interessante que essa prática seja estendida e que os professores entendam isso também, que nós precisamos nos unirmos para que mudamos essa situação dessas redações também, de nota de redação, certo?
a área de humanas é de extrema importância, certo? Ela faz com que o aluno pesquise mais, pense mais, e essa discussão é extremamente importante também na hora da produção textual, certo? Diferente da redação, eu acho que nós estamos evoluindo bem. Houve evolução muito grande com relação a isso, a proposta de desenvolvimento de redação e português, e se nós, professores de português, sentimos isso, porque eu sou da época que redação era tida como se fosse, era uma síndrome do pânico. O professor chegava, desenvolvia, tinha alunos que tinham pânico de redação. Por quê? O professor chegava na sala de aula, quando colocava uma frase, como o senhor falou aí, e mandava a gente desenvolveu uma redação, um texto dissertativo argumentativo, sem nem ter trabalhado nada, sem saber praticamente nem o que é um texto dissertativo argumentativo, muito menos ter acesso a textos motivadores ou a discussões. Então, isso era um trauma muito grande, certo? Eu fui dessa época, e eu achava um absurdo isso aí, entendeu? Muitos alunos entravam em pânico, e no final tinha um determinado tempo contado, o professor tomava a redação praticamente, quando terminava a aula, isso aí seria avaliado com uma nota. Infelizmente, eu fui dessa época, e hoje a gente vê que hoje tem todo um cuidado. O professor, houve uma mudança muito significativa nessas metodologias, e o professor tem todo o cuidado, uma preparação, eu acredito que todas, né, manda o aluno buscar, manda sempre, eu mandava ele fazer pesquisas sobre, além de levar os textos motivadores, mandava eles pesquisarem, mandava como o senhor falou, alguns filmes que tivesse relacionado dentro do contexto daquela temática que seria trabalhada, e isso é interessante para o aluno, entendeu? Muito significativo. E a participação da área de humanas também é indispensável para nós, professores de língua portuguesa. Muito boa fala, Verônica. E aí você... Licença, professor Ivo, Pois deixa eu não. dar minha palhinha. Eu sou da 2ª gerência, Maria do Rosário, esse aí é o Odilon Nelson Dantas, de Cuitegi. E concordo com o que você falou, colega Verônica. E os nossos alunos, por serem da rede pública, eles também são muito marginalizados quando vêm outros alunos que vêm da rede privada, porque acreditam que os nossos alunos não saibam redigir uma redação, né, só por ser aluno da rede pública. E eu discordo. Porque eu tenho aluno da rede privada que eles não sabem redigir nada. E que os nossos alunos da rede pública se saem muito bem, muito melhor do que eles, né? Então, eu também eu faço com os meus alunos assim, Verônica. Eu peço que eles escolham temas também, que eles abordem temas que sejam de interesse deles, e aí a gente comenta sobre o tema e eu peço para eles redigirem. Isso também está dando muito certo. Eu também trago filmes, como eu gosto muito daquele Em Busca da Felicidade, e outros temas, e que eles gostam. Hoje a gente vive uma outra realidade, como você falou, porque redação era tido como tabu. Vai fazer o vestibular, que não era Enem, eita, ai meu Deus, eu vou me dar mal, eu sou da rede pública, eu não vou passar. E nós temos hoje essa realidade diferente. Muitos já passaram, nós temos aqui alunos na minha cidade que passaram para engenharia, para advocacia, que era difícil. Qual é a sua cidade, Rosário? Cuitegi, 2ª gerência. Muito boas aí as palavras de vocês, Verônica e Maria do Rosário. Desculpa ter interrompido aí, professor. Não, mas foi a alegria que lhe fez, o entusiasmo, né? Porque é bem verdade que o aluno era tido, o aluno da rede pública era tido como, era feito uma marginalização em relação ao conhecimento dele. Hoje... quando a gente pede, licença, quando a gente pede para eles fazerem uma dissertação argumentativa, que é exatamente o ponto central da redação, os nossos alunos, às vezes, saem muito melhor do que esses alunos que vêm da rede privada. Porque lá só se vê o lucro, que no meu ponto de vista. Porque é o seguinte, na verdade, quem são os professores hoje da escola pública? Os mesmos da rede privada. Já começa assim, porque houve uma valorização, né, do trabalho, da remuneração. E quem são os alunos da rede pública? São os alunos que se viram como agora protagonistas porque estão bem assessorados por professores, estrutura física, a equipe pedagógica excelente, atendimento psicológico, então tem tudo isso. Então, os pais agora, muitos alunos estão saindo da rede privada para a pública. Você quer ver uma realidade de um S-City, que deve ter todas aí, em todas as cidades,
da ESI, da regular. Então, os alunos, mais de quase 400 alunos obtiveram acima de 900 pontos na Paraíba. Nunca foi visto isso. Em 2019, foram 2 notas da rede da Paraíba, uma é da rede pública, da 7ª GRE de Coremas. Então, quer dizer, a coisa foi fluindo, né? E a educação pública hoje da Paraíba é de referência. Eu sinto satisfação, eu sou da rede pública e privada, e eu sinto satisfação em dizer que a rede pública, para mim, me orgulha muito pelos meus colegas, pela equipe da escola e aí principalmente pelos alunos. Tem mais alguém? O professor Ivo, eu estou na escola pública há muito tempo e esse desabafo de Leda para mim foi bem preocupante, talvez pelo tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Então, eu entendo, e eu não estou falando como professora, eu estou falando como coordenadora. A meta de uma escola, principalmente estadual, pública, municipal ou privada, ela tem que ser a de o aluno aprender, porque no momento que o aluno aprende, qualquer meta é atingida. Então, se a gente se desligar dessa coisa numérica, a gente consegue o essencial, que é acontecer realmente a aprendizagem significativa, que como consequência vem atingir todas as metas. Então, eu lamento que existam ainda práticas dessa forma, mas que vocês, nós todos, no trabalho de total interação, a gente pode mostrar o caminho certo, porque muita gente que faz educação de birô não sabe o que a gente sabe. Então, nós poderemos mostrar o caminho, e isso só se consegue com diálogo, com a mostra de resultado e de sua prática. E esse momento, dentro da escola, são os planejamentos. Planejamento é para isso, reunião é para isso. Então, transformem sua prática, mas transformem de forma que haja totalmente uma interação, que a aprendizagem aconteça, porque, em consequência, qualquer meta será batida. Não é à toa que nós, uma escolinha do interior da Paraíba, a única quilombola do estado, somos um dos melhores IDEBs. Mas isso é feito porque a gente busca a aprendizagem. Em consequência, vem um resultado. É só uma dica para vocês, tá certo? Muito bem, Alci, aí pelo desdobramento das palavras, né? E você aí faz uma defesa fenomenal em relação à aprendizagem, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que Rubem Alves, ele disse que estava mexendo num negócio lá de metragem, e uma criança viu e queria saber o que era aquilo. E ele foi explicando matematicamente o que era. Ele disse que para ele foi a melhor aula que houve. E para a criança também. Por outro lado, um adolescente chegou para ele e disse: olha, eu li todos os seus livros. Ele disse: rapaz, que bom. Minha professora de português é excelente. Depois ela me pediu para grifar todas as palavras que e classificar. Quer dizer, é isso que está dizendo, né? Que você pode. A nossa prática, né, ela vai evidenciar de fato esse querer, né? E o querer maior é o desfecho da conquista e da felicidade desses meninos e dessas meninas. Mais alguém? Só temos 5 minutinhos, viu? Então, como eu acho que não, Bartolomeu fez o registro aí, Bartolomeu? Fiz sim, professor. Eu registrei aqui. Professor Ivo. Pois não, Nancy? Eu estou aqui, sou professora Nancy, da Escola Rio Bento de Moraes, e em nome vou falar no modo geral de onde nós trabalhamos, né, em nome da Sexta Regional, da nossa escola, dos professores da área de linguagem e de humanas, né, História, Filosofia e Sociologia, alguns professores também daqui da cidade de Santa Luzia, que foram convidados, e da rede estadual do Rio Grande do Norte. Então, nós queremos agradecer a sua participação, a sua contribuição, né, para nos engrandecer nesse tema que nós trabalhamos quase que diariamente.
né? Então, o professor de português realmente precisa estar sempre conectado com essas inovações, com a sua fala. E a gente quer agradecer e dizer que o nosso muito obrigado é extensivo à nossa coordenadora auxiliadora Cartacho, que ela é quem nos proporciona também esses momentos e realmente vem a nos enriquecer. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Nancy, pelo convite, agradeço aí pela mobilização feita por auxiliadora Cartacho, mostra que é uma guerreira, de fato, desse processo de educação. Para ter uma nota assim de destaque no IDEB, a gente sabe que não é fácil, né? É uma referência, você pega uma média, você sai, a média, se dá aí com 2,5, com 3, né, de repente vem um notaço desse aí, então não é fácil, mostra que tem um trabalho. Ela disse que não sairia do meu pé, e eu pensava que era brincadeira, e não saiu, mas... E ainda tem os aulões, viu? Ainda tem o próximo passo, que são os aulões do 9º ano. E olhe, as escolas regulares que me apoiem. 9º ano é a primeira etapa do ensino médio e precisa de aulões com Ivo Filho, por favor. Muito bem, vamos fazer sim. E aí eu agradeço, né, e estendo também um agradecimento a todos os professores e professoras que tiveram essa paciência de, nessas 2 horas, nós dialogarmos sobre um processo tão importante e impreterível na escola, que é a escrita, a leitura e a escrita, né? Desmistificando algumas regras de o professor está trabalhando de maneira isolada, porque quando a gente fala em interdisciplinaridade, aí o pessoal pensa logo que é uma mistura de disciplina. Aí lembra uma questão, o pessoal colocou em forma de brincadeira, né? O professor de matemática foi entregar a prova, aí o coordenador disse, não, tem que ser interdisciplinar a questão. Ele colocou, na época de Jesus Cristo, como foi que ele colocou? Não era jacaré, não, um dinossauro conseguiu encontrar 2 ovos. Ele disse, eu misturei tudo, tem biologia, que é dinossauro, tem história, que é Jesus Cristo, tem... Então, quer dizer, essa são 2 palavras que precisam entrar na nossa prática. Protagonismo, que é só ainda, infelizmente, e vocês vão de concordar, em muitos casos ainda é teoria, e interdisciplinaridade. O que é isso e como trabalhar isso? Nós sabemos o que é. Então, vamos deixar os nossos alunos serem protagonistas. Eu disse, vamos deixar porque nós somos o referencial deles, né? O maior referencial do alunado é o professor, é a professora. E aí eu encerro com um verso do meu 2º livro, dizendo o seguinte, que a felicidade é uma porta entreaberta por onde somente os corajosos conseguem passar. Então, que sejamos corajosos para que, enfim, sejamos felizes. Então, um beijo no coração de todos e eu espero ter contribuído e muito aí para a nossa disseminação, que nós somos, meu amigo, nós não somos bons, não, nós somos muito bons, né? Então, os alunos esperam essa nossa praxis, essa nossa vontade de querer que eles cheguem lá, porque chegando lá, o professor também chega junto, a professora também chega junto, né? Então, um abraço, muito obrigado novamente aí pelo convite e vamos juntos. Tchau, professor. Obrigada.